Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num tema bem crucial que emerge do material Jovens L12, O que semear, colherá. O foco são os ensinamentos lá do capítulo 6 da Epístola aos Gálatas. E esse texto, ele nos confronta com uma tensão fundamental, sabe? Sobre como a gente equilibra os nossos deveres individuais e a nossa vida em comunidade. É uma tensão real, sim. A grande questão que esse trecho de Gálatas nos coloca é: onde é que está a ênfase principal? O texto nos chama mais atenção para a responsabilidade pessoal, aquela que não dá para transferir, né? A ideia de que colhemos o que plantamos e que cada um tem sua própria carga para carregar. Ou será que o foco maior está na responsabilidade que temos uns com os outros, na comunidade? Tipo, restaurar quem tropeça, ajudar quem está sobrecarregado, como Paulo diz, né? Levar as cargas uns dos outros? Olha, eu penso que a mensagem central que Paulo quer comunicar aqui é o chamado para a ação comunitária. Eu acredito que a ênfase, sabe, recai sobre o dever dos cristãos de agirem juntos, com gentileza, com suporte mútuo, restaurando os que falham e carregando os fardos uns dos outros. Isso, para mim, é a essência do que significa viver a lei de Cristo que ele menciona no texto. Já a minha leitura, ela me leva a destacar o peso da responsabilidade individual. Embora a ajuda mútua seja, claro, importante, eu vejo Gálatas 6, especialmente ali a partir do versículo 4, como um chamado bem forte à introspecção, sabe? Ao autoexame e à consciência de que as nossas escolhas pessoais têm consequências diretas e inevitáveis, regidas por um princípio muito claro: a semeadura e a colheita. Certo. A minha visão, ela se ancora firmemente no início do capítulo, ali nos versículos 1 e 2. Paulo diz aos espirituais, aqueles que vivem pelo Espírito, que se alguém for surpreendido na alguma ofensa, a resposta deve ser encaminhai o tal com espírito de mansidão. A palavra grega para encaminhar ou restaurar é katartizo. É um termo muito rico, sabe? Usado no grego clássico para consertar redes de pesca ou até mesmo para colocar um osso deslocado de volta no lugar. Isso não sugere uma simples repreensão, né? Mas uma ação ativa, cuidadosa, quase terapêutica, feita pela comunidade para trazer cura e integridade para a vida da pessoa. É um trabalho coletivo de reparo. E logo em seguida, vem a ordem direta no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O termo para cargas aqui é baré. Refere-se a fardos pesados, esmagadores, que vão além da capacidade de uma pessoa suportar sozinha. Pense, sei lá, em doenças graves, luto profundo, desemprego súbito, crises existenciais. O material que a gente está analisando enfatiza que ajudar a carregar essas barelas é a manifestação prática do amor cristão, a própria lei de Cristo em ação. Isso contrasta com a arrogância de quem se acha superior, mencionada lá no versículo 3. A restauração começa na comunidade, na casa de Deus. E mesmo quando a disciplina é necessária, o objetivo dela deve ser curativo, aplicado com essa mansidão, essa gentileza fundamental. Entendo essa leitura focada na comunidade. Mas, a partir do versículo 4, a perspectiva parece mudar assim drasticamente para o indivíduo. Paulo instrui: examine cada um a sua própria obra. É um comando direto para a autoavaliação, para um olhar crítico sobre as próprias ações, sem ficar se comparando com os outros. E o versículo 5 complementa: porque cada qual levará a sua própria carga. E note que a palavra para carga aqui é fortion, não é barê. Fortion era frequentemente usada para a mochila de um soldado, sabe? O equipamento pessoal, a responsabilidade individual que cada um carrega consigo. Paulo diz que a satisfação ou a glória deve vir do resultado do próprio trabalho, não de se sentir superior a outra pessoa. Mas o ponto que eu considero mais forte, ele vem nos versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Porque quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O material de base ressalta, e com razão, que essa lei espiritual é apresentada como tão certa quanto as leis da natureza. Nossas ações, a nossa semeadura individual, elas definem a nossa colheita. Não tem como escapar disso. Semear na carne, viver para os desejos egoístas, leva à destruição. Semear no espírito, viver em sintonia com Deus, leva à vida eterna. E o alerta contra o auto-engano, no versículo 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada engana-se a si mesmo, ele se conecta diretamente a isso. Ignorar essa lei de causa e efeito é se iludir. A responsabilidade final pelas consequências dos nossos atos é, portanto, individual. Essa distinção entre Baré e Portion é realmente interessante, sim, mas eu a interpreto de uma forma que talvez harmonize as duas perspectivas. Como você encaixa o mandamento explícito de levar as barês, V2, com a afirmação de que cada um levará a sua portion, V5? Para mim, não parece uma contradição, mas uma diferenciação proposital. As bareias seriam essas crises avassaladoras, muitas vezes circunstanciais, que podem derrubar alguém. Nessas horas, a comunidade tem o dever cristão de intervir, de ajudar a carregar esse peso excessivo. É o cumprimento da lei do amor. Já a portion seria a nossa responsabilidade pessoal intransferível, nossos deveres diários, nossas escolhas morais, nossa prestação de contas final a Deus. A comunidade ajuda a suportar os desastres, barê, o que torna possível que cada um continue carregando sua mochila de responsabilidades, portion. Uma coisa não anula a outra, elas se complementam, né? O suporte mútuo nos capacita a cumprir nossa responsabilidade individual. Concordo que são palavras diferentes e provavelmente apontam para conceitos distintos. No entanto, a minha ênfase recai sobre o fato de que a ajuda comunitária com as baré, por mais essencial e amorosa que seja ela, não altera a dinâmica fundamental da lei da semeadura e colheita, nem a responsabilidade final pela fortune. A comunidade pode oferecer um apoio incrível em tempos de crise, baré. Pode trazer comida, oferecer consolo, ajudar financeiramente. Exato. Mas isso não remove as consequências inerentes às escolhas que a pessoa fez, o princípio de semear e colher. Se alguém semeou na carne, talvez com decisões financeiras irresponsáveis, por exemplo, a comunidade pode aliviar o sofrimento, barei, mas não pode magicamente transformar a colheita de corrupção que resulta dessa semeadura. A mudança real na trajetória de colheita depende do arrependimento e da mudança de semeadura do próprio indivíduo. A porção de prestar contas pelas próprias ações e carregar as consequências, ela permanece. O apoio comunitário é um ato de graça e amor, vital, sim, mas não é um passe livre que anula a causalidade espiritual que Paulo descreve tão vividamente. Certo. Mas então, vamos voltar um instante para o versículo 1, onde se fala em restaurar o irmão surpreendido na alguma ofensa. A palavra grega paraptoma, traduzida como ofensa ou falta, muitas vezes se refere a um tropeço, um passo em falso, talvez não intencional, sabe? E o termo surpreendido, prolempthi, reforça essa ideia de algo inesperado, de ser pego de surpresa pela tentação ou fraqueza. O material que a gente está usando descreve essa ofensa como um erro cometido por alguém que serve a Deus, não necessariamente um ato deliberado de rebelião. Isso não aponta diretamente para a necessidade de uma abordagem comunitária focada na compaixão e na restauração, ou catatizou, o conserto, a cura, em vez de um foco primário no julgamento individual e na consequência. A natureza da queda parece pedir por ajuda e não por condenação, né? Essa interpretação de paraptoma como um deslize inesperado é plausível, sim. Mas veja o que Paulo acrescenta imediatamente na segunda parte do versículo 1. Olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. No mesmo fôlego em que ele instrui a restaurar o outro, ele vira o espelho para quem está jogando. É um alerta direto. Pessoal, mesmo aquele que se considera espiritual e está em posição de ajudar, é igualmente vulnerável. O material de base é claro nisso. Ninguém está imune à tentação. Isso, para mim, reforça a dimensão individual da responsabilidade e da vigilância. A queda do irmão serve como um aviso. Olha, examine-se, cuide-se, porque você também pode cair.
Portanto, mesmo no ato de ajudar, a consciência da fragilidade e da responsabilidade individual é central. A situação exige compaixão pelo outro, sim, concordo, mas também exige uma profunda autoconsciência e vigilância pessoal. A responsabilidade não é só coletiva, ela começa e termina no indivíduo. Mas como você lida, então, com a menção no nosso material sobre a disciplina eclesiástica, baseada lá em Mateus 18, que pode chegar até uma amputação espiritual, a exclusão da comunidade em casos extremos de impenitência. Como isso se harmoniza com o espírito de mansidão, pneumate prautetos, que Paulo exige em Gálatas 6:1? Na minha visão, isso ainda se encaixa na responsabilidade comunitária. A disciplina, como o próprio material sugere, ela deve ter um caráter terapêutico. O objetivo final é sempre a cura, a restauração. É um processo que a comunidade administra, idealmente com essa gentileza, essa mansidão, mesmo que seja doloroso. A amputação, a exclusão, seria o último recurso, sabe? Uma medida drástica tomada pela comunidade para proteger a saúde do corpo como um todo, quando o indivíduo recusa repetidamente a correção e a restauração. É uma decisão comunitária difícil, mas ainda assim é uma responsabilidade coletiva de zelar pela integridade do grupo. Mansidão não significa ausência de ação firme quando necessário. Olha, eu não estou convencido de que a disciplina sirva apenas como terapia para o indivíduo ou apenas como proteção para o grupo. A própria existência desse processo, que pode levar à exclusão, serve como um testemunho poderoso da seriedade do pecado e da realidade inescapável das consequências individuais. Isso reforça dramaticamente a lei da semeadura e colheita. Mostra que as escolhas têm peso e que a recusa em se arrepender, em mudar a semeadura, leva a um resultado negativo concreto e inevitável. A mansidão na aplicação da disciplina, ela não anula a firmeza do princípio. Há uma colheita para o que foi semeado. A disciplina, nesse sentido, também serve para lembrar toda a comunidade da santidade de Deus e da verdade de que ele não se deixa escarnecer. As consequências, embora tratadas com mansidão pela comunidade, elas derivam fundamentalmente das ações e da postura do indivíduo. A comunidade administra o processo, ok? Mas a raiz do problema e o resultado final estão ligados à responsabilidade pessoal. A possibilidade de exclusão é a demonstração máxima de que a escolha individual tem um peso tremendo. Isso nos traz a uma pergunta crucial sobre o alcance dessa lei da semeadura e colheita, né? Ela opera de forma tão absoluta e individual que a intervenção da comunidade se torna irrelevante para o resultado final? Ou será que as ações da comunidade, restaurar, apoiar, levar as barê, podem de alguma forma influenciar ou mitigar a colheita que viria das ações passadas do indivíduo? Eu tendo a crer que as ações da comunidade também são semear no espírito. Quando a comunidade age com mansidão, amor, suporte, ela está cumprindo a lei de Cristo, está semeando graça no ambiente espiritual daquela pessoa. Isso não poderia, talvez, criar condições para que a experiência da colheita seja diferente? Não anulando o princípio, mas talvez afetando como ele se manifesta na vida da pessoa, abrindo caminho para arrependimento e mudança? O suporte ativo da comunidade pode ser parte do processo que leva à mudança da semeadura? Sinto muito, mas eu não vejo essa possibilidade de mitigação da colheita tão claramente no texto. A afirmação de Paulo em 6.7 é muito direta. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A ligação causal entre a semeadora individual e a colheita pessoal parece ser o ponto central que ele quer estabelecer ali. A comunidade, agindo em amor, certamente semeia no espírito e pode ser um instrumento poderoso na recuperação de alguém. Pode encorajar o arrependimento, oferecer suporte para que a pessoa comece a semear de forma diferente, para o futuro. Isso é vital, ninguém nega. Mas a colheita daquilo que já foi semeado na carne, a corrupção mencionada no versículo 8, me parece uma consequência direta que não pode ser simplesmente cancelada por ações externas, por mais bem intencionadas que sejam. O perdão de Deus, mediante o arrependimento individual, claro, muda o destino eterno associado a essa colheita, mas o princípio de causa e efeito opera no nível das ações concretas. A comunidade ajuda a lidar com as consequências e a mudar o futuro, mas ela não apaga a colheita do passado. A responsabilidade pela semeadura e as consequências dela são, em última instância, pessoais. O apoio comunitário não é um substituto para a transformação individual, entende? Bem,
Chegando ao fim da nossa conversa, eu mantenho minha posição de que Gálatas 6 coloca uma ênfase marcante na responsabilidade comunitária. Os versículos iniciais, o chamado para restaurar com mansidão e, principalmente, a ordem de levar as cargas pesadas, baré, uns dos outros como cumprimento da lei de Cristo. Isso me parece central. Não são apenas conselhos, mas a demonstração prática da vida no espírito que o material de base tanto enfatiza. A espiritualidade se torna concreta na ação mútua, no cuidado ativo e compassivo dentro da comunidade de fé. E eu reafirmo minha leitura de que, embora o cuidado mútuo seja valorizado, sim, a força principal da argumentação de Paulo, especialmente ali nos versículos 4, 5, 7 e 8, recai sobre a responsabilidade individual, o chamado incisivo ao autoexame, a declaração de que cada um carregará sua própria carga essencial, forchon, e a proclamação solene da lei da semeadura e colheita, tudo isso aponta para a inescapável prestação de contas pessoal, a vigilância contra o orgulho e o auto-engano e a necessidade de basear a esperança na semeadura consciente no espírito são mensagens direcionadas primariamente ao indivíduo e suas escolhas. Fica evidente que o material que a gente analisou, extraído de Gálatas 6, não nos apresenta uma escolha simples entre um polo ou outro, né? Mas sim uma tensão rica e produtiva. Não é ou um ou outro, mas talvez ambos. E a vida cristã autêntica parece exigir tanto esse engajamento ativo no cuidado comunitário, quanto uma profunda seriedade com a responsabilidade individual perante Deus. Exatamente. Acho que a beleza e a profundidade deste texto residem justamente nos desafiar a manter essas duas verdades em equilíbrio dinâmico. Como viver essa tensão na prática, sendo responsáveis uns pelos outros, sem anular a responsabilidade pessoal, e sendo responsáveis por nós mesmos, sem cair no individualismo isolado, essa é uma questão fundamental que o material nos deixa para refletir e continuar explorando. Tem muito mais a ponderar sobre como essas verdades se aplicam nas nossas vidas, sem dúvida.